Glória a Deus. Quem está preparado aí para ouvir uma palavra que vai nos direcionar como homens, como pais, como sacerdotes do lar? Amém? Glória a Deus. Queria agradecer cada pessoa que está aí nos visitando hoje. Obrigado pela presença de todos vocês. Que vocês possam estar conosco mais vezes. A porta está sempre aberta para que você possa estar conosco. Amém? E hoje nós estamos aqui, pai e filho, para poder ministrar essa palavra para vocês. Aquilo que Deus colocou no nosso coração, nós vamos transmitir aqui para vocês. Amém? Vou deixar para você agora, filho. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos, para aqueles que estão pela primeira vez e para aqueles que já são de casa. Hoje é o nosso último culto de homens do ano, nossa última reunião, e tenho certeza que o Senhor trouxe cada um aqui de nós com um propósito. Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui por acaso, e eu tenho certeza que da mesma forma que nós já estamos vivendo uma presença intensa aqui nessa noite, esse momento da palavra é um momento muito importante, porque é onde o Senhor vai trazer talvez a resposta que você estava precisando para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu futuro, para o seu restinho de final de ano de 2025, que ainda pode ser diferente do restante. Então creia que essa palavra vai transformar as nossas vidas. Amém? E o Senhor tem, assim Amém. Como o meu pai acabou de falar, ministrado no nosso coração essa semana, para que a gente pudesse estar trazendo essa mensagem. E Deus está falando muito com a gente sobre gerações. Esse louvor ele fala, né? Sobre gerações. A bênção do Senhor vai nos percorrer de nossa geração em geração, e ela vai nos acompanhar onde nós estivermos. Nós só precisamos estar firmados na palavra do Senhor. Nós só precisamos estar firmados na palavra de Deus, que as bênçãos do Senhor vai nos acompanhar onde nós estivermos, e que nós possamos deixar um legado na vida da nossa família, um legado na vida das pessoas que nos acompanham, das pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Então abra o seu coração, abra a sua mente e esqueça todas as bagagens do qual você já viveu nos últimos dias, nos últimos meses, porque hoje o Senhor vai transformar as nossas vidas. Que a partir de hoje o sacerdócio esteja sobre a sua vida, para que você seja o líder da sua casa, o líder da sua família, o líder na onde você estiver. Que o Senhor possa te usar como um instrumento, que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus hoje, a partir de hoje em diante. Deus é um Deus de gerações. A Bíblia fala quando Deus fala de Abraão, Isaac e Jacó, sempre ele diz assim: eu sou um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus é um Deus de gerações. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, a todo momento Ele está falando sobre uma genealogia. A todo momento Ele cita sobre a genealogia das famílias. E o tema que Deus colocou no nosso coração hoje é construtores de gerações. Em cima da tua mesa tem o tema: você é um construtor de gerações. Eu sou um construtor de gerações. Nós somos. Só que hoje, infelizmente, esse construtor tem se perdido. Esse construtor não está exercendo o teu papel como sacerdote, como pai. Muitas vezes homens não estão se posicionando para ser um construtor de gerações. Sabe, o Senhor ele sempre fala de uma linhagem. Ele sempre fala da geração que se passou. E eu vou sempre fazer essa pergunta nesse dia: que legado você tem deixado? Qual é o legado que você tem deixado na tua família? Qual é o legado que você tem deixado nas pessoas que estão ao seu redor?
Interessante, né? Que o propósito sobre as nossas vidas não terminou no nosso pai. O propósito que está sobre a nossa família não vai terminar na gente, não vai terminar nos nossos filhos. O Senhor sempre transborda nas próximas gerações. E que nós possamos verdadeiramente firmar o nosso propósito na palavra de Deus, porque muitas vezes aquilo que nós fazemos hoje, as atitudes que nós tomamos hoje, vai ser as consequências do qual os nossos filhos vão colher. É por isso que é muito importante o legado que nós estamos construindo. Qual é o legado? Sabe, eu sou uma pessoa que já errou muito, falhou bastante, mas um dia Deus me alcançou. Jesus me alcançou e me fez mudar de vida. Um dia eu estava lá, perdido no mundo, mas Jesus me alcançou, transformou minha vida, para que um dia eu pudesse ver isso aqui, ver meu filho aqui, falando da palavra do Senhor, ministrando a palavra do Senhor comigo aqui. Isso não tem preço, porque a gente vê tantos jovens perdidos aí no mundo, a gente vê tantos jovens aí perdidos na bebida, nas drogas, na prostituição, e eu vejo hoje meu filho aqui comigo. Isso não tem preço. Mas sabe por que isso está acontecendo? Porque um dia eu resolvi entregar minha vida para Jesus. Um dia eu resolvi mudar. Por quê? Porque eu não queria que a minha geração fosse igual eu era. Um dia eu falei, não, eu não quero que os meus filhos vivam isso que eu vivo hoje. Então eu preciso mudar. Eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar de atitude, eu preciso mudar de conduta. E só que, se eu não tivesse tomado essa decisão lá atrás, eu não ia ver isso. Por que eu estou falando isso para vocês? Talvez uma decisão que você toma hoje vai mudar a vida dos teus filhos, vai mudar a vida dos teus netos, vai mudar a vida de toda a sua geração. Existe uma chave muito poderosa nisso que o pastor acabou de falar aqui. A decisão que você tomar hoje vai mudar a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Isso quer dizer uma coisa: talvez as tuas decisões até ontem nem sempre foram as decisões do qual o Senhor desejou para você, mas não é tarde para você começar a tomar as decisões do qual o Senhor deseja. Não é tarde para você alinhar as suas vontades com as vontades de Deus. Hoje é uma oportunidade perfeita para você recomeçar com novas atitudes, novos hábitos, novas falas, novas amizades, frequentando os novos ambientes. O Senhor não olha para aquilo que você já fez, o Senhor não olha para os seus pecados, mas sim Ele larga no mar do esquecimento todas as suas transgressões, todas as suas falhas, e Ele te dá a oportunidade hoje de recomeçar, de realmente construir um novo legado, de escrever um novo capítulo da sua história, da história da sua família, dos seus filhos. Sabe, nós vamos falar de legado. Por quê? Porque herança, quando nós falamos de herança, é algo que pode se acabar. Você pode receber uma herança, mas você pode acabar com ela. Mas um legado, quando você deixa um legado, ele permanece, ele é eterno. E muitas vezes você está pensando, talvez você esteja no seu lugar, e você está falando, não, mas eu não tenho filho, eu sou jovem ainda, eu não vou ter filho. Mas nós não podemos falar de um legado só para filho. Nós podemos falar de um legado que você pode deixar na vida de cada pessoa que passa ao seu lado, de cada pessoa que você convive. Quando nós falamos de legado, todas as pessoas que estão ao seu redor, que convivem com você, você pode deixar um legado, seja no seu ambiente de trabalho, seja numa escola, seja numa faculdade, seja na sua família. Você tem o poder de deixar um legado aonde você passa. Com quê? Atitudes, conduta, caráter, honestidade. O legado permanece, herança acaba.
diante disso que o pastor falou, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha mesmo que as pessoas do qual você convive durante o seu dia a dia não te observam? Eles te observam. E o legado, assim como o pastor falou, não é só na vida dos seus filhos, dos seus parentes, de quem está com você dentro da sua casa, mas é na vida de todas as pessoas no qual te observam. É na vida de todas as pessoas no qual te acompanham dia a dia, seja no trabalho, seja andando na rua, talvez a forma do qual você cumprimenta uma pessoa que talvez você nem conheça. Se você cumprimentar essa pessoa com alegria, talvez Deus toca no seu coração, você fala um versículo para essa pessoa, você deixou um legado na vida dessa pessoa. O legado ele não é só para as pessoas que estão ao nosso redor, que estão próximas dia a dia, mas é para as pessoas no qual talvez você vê uma vez na vida e nunca mais vê, mas você tem a oportunidade de deixar um legado na vida dela também. E a pergunta é: você está deixando um legado onde você passa? Você tem feito a diferença na vida das pessoas aonde você passa? A influência que você tem, seja onde for, o que você tem feito com isso? Porque isso não é para alguns, isso é para todos. A palavra diz que nós todos como cristãos, nós temos um chamado que é geral. É o id, é o pregar o evangelho a toda criatura, aonde nós estivermos. Sabe, você imagina hoje, você prega a palavra para alguém, você fala de Jesus, a pessoa se converte, ou não. É um legado que você vai deixar. Mas mesmo que ela não se converta, você imagina daqui a alguns anos, você encontra essa pessoa, seja em qualquer lugar, e essa pessoa ela fala para você: você lembra aquela vez que você pregou Jesus para mim? Você lembra aquela vez que você falou de Jesus para mim? Aquela fala me fez mudar de vida. É um legado que você deixou. E eu quero contar um breve testemunho para você. Alguns anos atrás, eu fui passear na cidade de Natal, passeio de buggy, e esse cara que nos levou ao passeio, e a gente falou muito de Jesus para ele, muito de Jesus para ele, e fomos embora. Ele ficou lá. Esses dias eu entrei em contato com ele, perguntando de valores de passeio. Sabe que a primeira coisa que ele falou para mim, antes de responder minha pergunta: você lembra aquela vez que você veio aqui, você falou de Jesus para mim? Eu voltei aos caminhos do Senhor. Eu voltei para Jesus. Depois daquele dia, o Espírito Santo começou a me incomodar e eu voltei para os caminhos do Senhor. Sabe o que é isso? Um legado que eu deixei lá em Natal. Parece pouco, né? Mas é uma vida. É uma vida que foi transformada, que estava perdida, mas por causa de uma fala, mudou a vida dele. É por isso que eu falo, todos os lugares que nós estamos, nós temos que espalhar o amor de Jesus. Nós temos que ser testemunhas de Cristo aqui na terra, seja onde for, não só com palavras, mas com atitude, com caráter, com honestidade. Porque muitas vezes comportamento, atitudes fala mais do que palavras. Vamos fluindo, né, conforme Deus vai querendo nessa noite, né? Já que a gente volta aqui, mas eu vi uma história uma vez, uma parábola, né, no qual um homem, ele chegou na terra prometida, no céu, e lá estavam os discípulos. E quando ele chegou, ele viu Pedro lá. Então ele correu ele viu Pedro, ele viu o apóstolo Paulo, e ele ficou feliz em ver todos os discípulos lá em cima. E quando ele foi chegar para conversar com os discípulos, ele todo alegre, falou: Pedro, Paulo, é grande as suas histórias que vocês viveram, é incrível aquilo que vocês passaram, estar ao lado com Jesus, como foi andar sobre as águas. E Pedro falou: foi lindo, foi uma bênção. Aí Pedro então olhou para aquele rapaz e perguntou: mas me conta você estava na era da tecnologia, você estava na era do qual
tinha muitas novidades, o mundo era diferente, era tudo moderno, as coisas eram tudo mais fáceis, a comunicação era muito mais fácil, você acessar outras pessoas em outros lugares era mais fácil. Mas me diz, quantas vidas você conseguiu ganhar para Jesus com tanta tecnologia no qual você tinha? Quantas vidas você conseguiu resgatar para os caminhos de Deus, com tanta oportunidade que você tinha, com um fácil acesso de alcançar as pessoas? Então aquele rapaz, ele ficou refletindo e pensando naquela pergunta: será que ele realmente fez tudo aquilo do qual ele poderia ter feito? Será que nós estamos fazendo tudo aquilo que está ao nosso favor para alcançar pessoas, para que o legado seja deixado? Eu sempre falo, muitas vezes nós somos tendenciosos a postar muitas coisas. Tem coisas que é bacana, só que muitas vezes nós não postamos um versículo bíblico, nós não falamos uma vez de Jesus. Nós postamos tantas coisas que às vezes não vai fazer diferença nenhuma na vida de ninguém. E muitas vezes nós deixamos de postar algo que vai edificar, que talvez fale com uma pessoa que talvez está ali perdida. Nós vamos falar de uma história de um pai que ele errou muito, mas um dia ele mudou e ele deixou um legado na vida do filho. Talvez seja essa pessoa, eu e você, que já errou muito na vida, mas a partir do momento que nós decidimos mudar, Deus muda a nossa história e a gente consegue deixar um legado na vida das pessoas. E eu quero que você saia daqui dessa forma, entendendo que nós somos construtores de gerações. Nós podemos deixar legado na vida das pessoas, amém? Eu quero ler 1 Reis, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Nós vamos falar de Davi e de Salomão. Em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1, diz: as instruções de Davi a Salomão. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte, seja homem, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige, ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez, e os seus descendentes cuidarem de sua conduta, e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma. Você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Nós vemos aqui um homem, um pai, passando o bastão para o seu filho. E Deus aqui, Ele está garantindo, que enquanto Salomão for fiel, Deus será fiel com ele. E Ele dará continuidade ao propósito do qual Ele carregava. O próprio versículo 4 diz: desse modo o Senhor manterá a promessa que me fez. Nós vemos aqui, uma responsabilidade do pai, passando o bastão para o filho, ensinando todos os decretos. E nós vemos aqui também uma responsabilidade do filho, dando continuidade naquilo que o pai ensinou. Será que você tem ensinado direito os teus filhos? Será que você tem valorizado aquilo que você aprendeu com seus pais? Será que você tem feito aquilo que o Senhor pede? Será que nós estamos ensinando direito às pessoas que estão ao nosso redor? Ensinando todas as coisas corretamente, assim como o Senhor nos ordena?
Porque para a gente deixar um legado, nós precisamos ser diferentes. Você não é todo mundo. Você não pode acessar qualquer lugar. A Bíblia mesmo fala, tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. Te convém acessar alguns lugares? Te convém falar algumas coisas? Te convém ter algumas atitudes? Que nós possamos ter a sabedoria, ou pelo menos pedir para Deus essa sabedoria, para que antes de que a gente faça algo, ou fale algo, para ver se é da vontade de Deus. O meu pai, ele me ensinou uma coisa desde pequeno. Eu sempre, quando eu tinha dúvida, eu ia perguntar para ele: o que você acha se eu fizer isso daqui? E ele sempre me orientou: tudo aquilo no qual você tiver vontade em fazer, primeiro pergunte, se fosse Jesus no meu lugar, ele faria? Será que nós temos feito essa pergunta diante de algumas coisas que a gente deseja fazer? Nós estamos falando aqui de um homem que ele foi falho, de um homem que errou muito. Nós estamos falando de Davi. Todo mundo conhece a história de Davi. Um cara falho, pecador, assim como eu e você. Falho, pecador. Um cara que erra, um cara que falha. Mas a partir do momento que ele decidiu mudar, ele conseguiu deixar um legado. Ele errou, falhou, pecou, mas assim mesmo ele deixou um legado. E a principal missão de um pai, não pense que é dar dinheiro, não. Não pense que é somente cuidar da parte financeira, não. O legado de um pai, principalmente, é ensinar sobre caráter, sobre integridade, sobre responsabilidades. O principal não é só colocar comida dentro de casa. A responsabilidade de nós, sacerdotes, não é somente prover financeiramente, mas é prover espiritualmente. É ensinar a nossa família, os nossos filhos, as nossas esposas, cada dia mais se aproximar de Jesus. E será que nós temos feito isso, pais, sacerdotes, homens? Será que nós temos feito isso? Será que esse papel nós temos feito com excelência, assim como o Senhor nos ensina? Porque aqui em Salmos 78, 72 diz: e de coração íntegro Davi o pastoreou com as mãos experientes. Com o coração o que? Íntegro. Então você vê que Davi errou, pecou, mas mesmo assim, ele foi íntegro. Depois que ele mudou de vida, ele ainda foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Sabe, talvez você chegou aqui pensando que o tanto de coisas que você já fez errada, que não tem mais solução para você. Davi também fez. E ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Independente dos nossos erros, pecado, existe chance para nós. Diante das nossas falhas, Deus pode mudar a nossa história. Sabe, o problema é que hoje o que mais eu vejo é homens negligenciando o seu papel. Eu vejo homens negligenciando o seu papel dentro de casa, no lar, com os filhos, com a esposa. Negligenciando como, pastor? Não suprindo espiritualmente, não suprindo emocionalmente, achando que só o financeiro é o suficiente, achando que somente colocar comida dentro de casa é o suficiente. Mas as nossas esposas e os nossos filhos não precisam somente de comida, eles precisam também de amor, eles precisam também de companheirismo, eles precisam de nós, não somente da parte financeira, eles precisam da sua atenção. Interessante uma coisa, a palavra, ela pode até convencer, mas por um curto período de tempo. Agora, o exemplo no qual você deixa para sua família,
para os seus amigos, para os seus filhos, ela vai durar, ela vai arrastar, ela vai mover, ela vai romper, e a sua casa e a sua família vai viver algo diferente em Deus. Quantas vezes, a gente já ouviu aquele ditado: faz o que eu falo, não faz o que eu faço. É ou não é? Quem aqui já ouviu? Faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Você acha que funciona? Não funciona, gente. Nós precisamos ser exemplo. Se você quer que as pessoas mudem, você precisa mudar. Se você quer que seu filho esteja aos pés do Senhor, você precisa estar. Se você quer que seu filho, sua esposa sirva ao Senhor, você precisa servir. Se você quer que seus filhos, as pessoas que estão ao seu redor tenham caráter, você precisa ter. Vamos abranger um pouco mais essa palavra. Talvez nós estamos nos limitando muito em filhos e esposa. Mas com que autoridade nós vamos pregar o evangelho às outras pessoas se nós só somos cristãos dentro da igreja? Com que autoridade nós vamos trazer as pessoas para cá, se lá fora nós não temos a mesma essência que nós temos aqui dentro? Que a essência de Cristo, a essência da palavra, do evangelho, ela esteja afirmada dentro de nós, enraizada, aonde quer que nós estejamos. Que nós possamos ser referências de Cristo. E infelizmente, dentro disso que o Christian acabou de falar, infelizmente, nós vemos pessoas vivendo uma vida dupla. Pessoas que é uma coisa aqui na igreja, saiu lá fora, é diferente. O agente secreto. Agente secreto de Cristo. Pessoas que é uma coisa dentro da igreja, mas chega em casa revoltado, brigando com a esposa, com os filhos. Ou pessoas que é uma coisa na igreja, mas vive mentindo e devendo e caluniando e fofocando lá fora. Infelizmente, existem pessoas que estão vivendo uma vida dupla. E essa palavra, ela não veio para te julgar, ela não veio para apontar o dedo para você, mas ela veio para te dizer que Davi era imperfeito, e ainda assim ele conseguiu deixar um legado bom na vida de Salomão. Da mesma forma que nós temos a oportunidade de mudar as nossas histórias, se nós tivermos uma visão diferente e uma decisão de tomar e falar: eu quero mudar a história da minha geração futura, eu quero mudar a história dos meus amigos daqui em diante. E sabe o legal disso? Só depende de você, não depende de mais ninguém, não depende de mim, não depende do Cristo, não depende de ninguém. Depende somente de você, a tomar uma decisão e falar: eu não quero mais ser assim, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais ter essa atitude, eu não quero mais agir assim, eu não quero mais ter esse vício, porque só depende de você, mais ninguém. Essa que é a parte mais maravilhosa. Só depende de nós, de um dia tomar uma decisão e falar: eu não quero mais ser assim. Como um dia eu, graças ao Senhor, eu tomei essa decisão de falar: eu não quero mais agir assim, eu não quero mais ser dessa forma, eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero mais viver nesse mundo perdido. É uma decisão, só depende de nós. Essa é a parte mais maravilhosa, não depende de ninguém. E por que muitas vezes nós não tomamos decisões que mudam a nossa história? Por que muitas vezes nós não tomamos decisões que mudam o rumo da nossa vida? Não, continua fazendo as coisas erradas. E como Cristo falou, nós não estamos aqui para julgar. Talvez é para abrir os seus olhos em algumas coisas, para que você possa mudar e ser diferente, para que você possa tomar decisões que vai fazer a diferença lá na frente. E o que é o mais interessante, talvez os seus antepassados, os seus pais, os seus avós, talvez as pessoas que te ensinaram alguma coisa, não construíram muita coisa. Mas deixa eu te dizer, o filho, ele não existe para competir com o pai. Ele não existe para substituir o pai. Mas ele existe para continuar o legado no que o pai começou a construir. Você está aqui hoje para continuar o legado do qual o seu pai começou. Você está aqui hoje para continuar o legado do qual
talvez o seu professor te ensinou, talvez do qual o seu avô te ensinou, talvez do qual o seu chefe te ensinou. Que nós possamos absorver todas as coisas no qual nós ouvimos e continuarmos aquilo que é bom e passarmos isso adiante e aprendermos com os erros daquilo que não é bom e não errarmos da mesma forma. E sabe, talvez você está se perguntando, mas eu não tenho quem me ensinou, eu não tenho quem me instruiu. Mas hoje você tem a oportunidade de fazer diferente. Talvez você não teve um pai que te ensinou, você não teve um pai que ensinou de Jesus para você, talvez você não teve um pai que te ensinou os caminhos corretos, mas hoje você tem a oportunidade de ser diferente, de deixar um legado bom. Talvez você teve um pai que foi horrível para você, talvez você teve um pai que te magoou, que te maltratou, que te ofendeu, que te abandonou. Talvez você teve um pai desse jeito, mas você não precisa ser igual. Você pode fazer diferente. Os seus filhos não precisam viver aquilo que você viveu. O legado que talvez seu pai deixou que não foi bom, você não precisa deixar. Eu gostaria de ler aqui em 1 Crônicas 28, capítulo 28, versículo 11. Olha que incrível isso. Davi, ele deixou uma visão completa, ele deixou um projeto, porque ele estava partindo, estava na hora dele partir, mas antes, olha o que ele fez. Então Davi deu a seu filho Salomão, olha que incrível, a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores, suas salas, o lugar do propiciatório. Entregou também as plantas de tudo que o Espírito havia posto em seu coração, acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos, dos tesouros do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Isso é incrível. Pastor, mas o que tem a ver isso? Tem tudo a ver. O pai é aquele que aponta o caminho. O legado que Davi deixou, ele deixou preparado ali para o seu filho. Ah, mas eu não tenho filho. O legado que você vai deixar preparado para as pessoas, talvez mesmo sem ser seu filho, mas as pessoas que passarem ao seu redor, você pode deixar um legado, você pode deixar preparado para quê? Para que essas pessoas tenham um encontro com Jesus, para que essas pessoas também entendam que um dia elas podem ser diferentes. E aqui nós vemos Salomão pegando ali tudo preparado. Isso é incrível. Ele deixou pronto. E a Bíblia diz, que nós não vamos ler para não demorar, mas ele preparou também os recursos, ele também preparou madeiras, ele preparou tudo, utensílio para a construção do templo. Isso é maravilhoso. Esse é o legado que nós temos que deixar. Nós temos que preparar as pessoas que estão ao nosso redor para viver uma vida abundante. Abundante que é financeira? Se você puder, sim, mas eu estou falando aqui de espiritual, para que eles possam também viver uma abundância espiritualmente. E nós podemos fazer isso. Sabe por quê? Uma pessoa que pensa só no hoje, constrói pouco. Mas se você pensa no futuro, você constrói um legado para gerações. Um legado que muitas vezes vai ser difícil ser roubado. Um legado que vai ser firmado, enraizado na palavra, que dificilmente vai ser destruído. E é muito interessante porque o maior ato de honra do qual Salomão fez foi não jogar fora tudo aquilo que ele tinha recebido de seu pai, foi ter valorizado aquilo no qual o seu pai tinha te entregado. A Bíblia diz que Salomão prosperou porque ele obedeceu às instruções de Davi. Deixa eu te dizer uma coisa,
A honra abre portas que talento nenhum vai te abrir. Se você honrar as pessoas que estão te ensinando a chegar mais próximo de Deus, você vai viver milagres. Você vai ver portas se abrindo. Você vai ver a sua família entregue nos pés de Jesus. Você vai ver os seus filhos debaixo da palavra. Você vai ver os frutos nascendo. E um filho que escuta vai mais longe. Mas um filho que ignora o seu pai, ele se torna um pai que é ignorado muitas vezes por seus filhos. Olha que forte isso. Um filho que ignora o seu pai, provavelmente se tornará um pai ignorado por seus filhos. Vivendo muitas vezes algo que poderia ter sido evitado. Talvez a forma que você trata o seu pai hoje é a forma que você vai ser tratado por seu filho. Então seja o exemplo. Dê o exemplo. Você, sem você querer, você está construindo algo. Sem você querer. Na vida de alguém. Talvez você fale, mas eu não fico perto de ninguém. Aonde você passa, você está construindo algo. Ou bom ou ruim. Todo lugar que você vai, que você fala, que você está, algo você está construindo. Se você é educado, você está construindo algo. Se você é mal educado também. Se você mente, você está construindo algo. Se você é honesto, cheio de caráter também. Então sempre, aonde nós estamos construindo algo. Todos os lugares. Seja no trabalho, seja dentro de casa, com os nossos familiares, todos os lugares. Nós estamos construindo algo na vida das pessoas. Por quê? Talvez você possa pensar que ninguém te observa, mas a todo momento as pessoas estão vendo as suas atitudes. A todo momento as pessoas estão vendo as condutas que você tem. E como o Christian falou ali atrás, se você tem uma conduta ruim, com que propriedade, com que autoridade, com que exemplo você vai pregar para ela depois? Com qual? E quando nós falamos, do legado do qual Salomão continuou, sobre a vida de seu pai, sobre a vida de Davi, nós vemos que Davi, ele amava profundamente a Deus. Não é à toa que ele era considerado o homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, mas porque ele se arrependia das suas falhas, ele se arrependia dos seus pecados. E quando nós percebemos a história de Davi, nós entendemos que ele vivia em um palácio. Davi era um rei, e nesse palácio existia algo precioso, chamado Arca do Senhor. E essa arca, ela ficava em uma tenda. E então surgiu o desejo no coração de Davi de construir uma casa para Deus. Então, mas Deus disse algo importante para Davi. Deus disse que Davi não veria toda a promessa se cumprindo em sua geração, mas que ele deveria ensinar o seu filho para que ele completasse o propósito no qual ele havia iniciado. Que você possa começar o propósito dentro da sua casa, que você possa acordar cedo, incentivar os seus filhos a buscar a Deus, porque talvez você está plantando uma semente pequena, mas lá na frente o seu filho pode se tornar um missionário, um pastor, um evangelista. Talvez as pessoas no seu trabalho podem ser resgatadas, assim como um simples guia de turismo foi alcançado através da vida do pastor. É uma semente que você planta hoje, talvez em uma única pessoa, mas essa semente, ela pode frutificar e crescer e espalhar para que uma geração inteira, uma família inteira, uma cidade inteira, um país inteiro seja salvo. Eu declaro que você vai ser essa pessoa. Amém. Que vai fazer a diferença na vida das pessoas,
que vai mudar toda a história da tua casa, da tua família, que vai mudar uma geração. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. A Bíblia diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro que toda a tua casa servirá ao Senhor, que toda a tua casa vai estar aos pés de Jesus, que você vai fazer a diferença aonde você estiver, aonde você passar, que você vai ser luz, que você vai ser sal, que você vai fazer a diferença. Eu declaro sobre você, Em nome de Jesus. para que você seja a pessoa que faça a diferença, que deixa legados. É isso que eu declaro sobre a sua vida, é isso que eu declaro sobre a sua casa. Que você, a partir de hoje, um novo tempo começa na sua vida, um tempo onde você entendeu o que precisa ser renunciado para poder viver um tempo novo, um tempo onde você vai entender que você precisa deixar um legado, mas para que você deixe um legado, você precisa abrir mão de algumas coisas, e você sabe o que é. Talvez você precise abrir mão de algumas coisas para que o seu legado seja deixado. O Espírito Santo está falando contigo agora, que algumas coisas precisam ser deixadas, para que o legado ruim não seja passado. Nós vemos Salomão completando a obra de seu pai e sendo usado por Deus para que ele pudesse construir o templo no qual a arca foi colocada, o maior templo da história de Israel, o cumprimento da promessa que Davi começou, Salomão concluiu. Deixa eu dizer uma coisa: os filhos, eles não vêm para ser as sombras do pai, mas eles vêm para expandir a obra do pai. Salomão veio para expandir a obra de Davi, ele veio para completar aquilo que Davi começou. Que você possa começar hoje, para que a geração futura sua complete a obra sobre a sua família, no qual Deus está começando a fazer. Davi não começou do zero, Salomão não começou do zero, nós não começamos do zero, porque Deus é o Deus que planta sementes em uma geração e colhe frutos em outra geração. Deus constrói através de famílias. E a pergunta é: você tem deixado um legado? Que legado você tem deixado? Que diferença você tem feito aonde você passa? Vou fazer mais uma pergunta para você. Quantas vidas você já ganhou para Jesus esse ano? Quantas pessoas você falou de Jesus esse ano? Quantas pessoas mudou de vida através de uma atitude ou de uma fala tua? Você precisa refletir sobre isso. Talvez você pense: mas eu não caminho com ninguém. Impossível, sempre estamos perto de alguém. Seja num trabalho, num ônibus, qualquer lugar tem pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, pessoas que trabalham conosco. Eu, por exemplo, trabalho cortando cabelo, para ser mais fácil de entender. Eu trabalho cortando cabelo. A todo momento eu falo de Jesus. Assim, quando eu tenho uma oportunidade, eu falo de Jesus. Claro que eu respeito muito as pessoas que me dão acesso ou não, respeito muito, mas quando eu tenho um acesso, eu não perco a oportunidade de falar. Esses dias, a pessoa estava me contando algo bem feio que ela estava fazendo. E, infelizmente não, mas automaticamente saiu da minha boca. Falei: rapaz, você vai para o inferno desse jeito. Claro, num tom de brincadeira, mas foi automático. Por quê? Porque a gente está tão preocupado com a salvação. Eu falei: cara, isso aí que você está fazendo, você vai para o inferno. E depois eu falei: cara, você não tem temor disso que você faz? Você não tem dó da sua esposa disso que você está fazendo?
E se ela fizesse o mesmo que você está fazendo com ela? Eu falei, você sabe que tem vida após isso aqui? Você sabe que a vida não termina aqui? E eu falei para ele, e ele começou a refletir, ele começou a pensar e falar, não, eu não gostaria que minha esposa fizesse isso. Por que eu estou falando isso? Porque a todo lugar que nós estamos, nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Todos os lugares, você não pode perder a oportunidade de falar do amor de Jesus e falar da salvação. Porque é muito sério isso. As pessoas hoje não estão dando mais a importância na salvação. Não está se preocupando com o pecado. Não está se preocupando com as atitudes erradas. E nós precisamos pregar o Evangelho a todo momento, a todas as pessoas, em todos os lugares. E sabe o que ele me falou no final? Obrigado por me abrir meus olhos. Vai mudar? Eu não sei se a pessoa vai deixar de fazer. Eu não sei se ela vai mudar as atitudes. Mas aquilo que cabe a mim, eu preciso fazer. Aquilo que cabe a você, você precisa fazer. Você não pode negligenciar a oportunidade que Deus te dá. A salvação é individual, mas família não abandona a família. Você não pode abandonar o seu irmão. Você não pode abandonar o seu filho. Você não pode abandonar o seu pai. Você está construindo uma cultura. Você está construindo hábitos. Você está construindo uma atmosfera. Você está construindo fé. Você está construindo paz. A pergunta não é se você está construindo. A pergunta é: o que você está construindo? Todo filho, ele carrega a responsabilidade de continuar aquilo que o pai recebeu. Os filhos, eles não podem desperdiçar o que Deus entregou. Eles precisam honrar. Eles precisam aprender. Eles precisam crescer. Eles precisam guardar o que foi plantado. Que eu e você hoje possamos continuar carregando o legado do qual o nosso pai começou, ou talvez começar a construir a partir de nós, para que os nossos filhos continuem aquilo que nós estamos plantando hoje, para que os nossos amigos continuem plantando a semente no qual nós colocamos no coração deles. O Senhor hoje, Ele coloca uma semente em nossas mãos. Hoje está sendo plantada uma semente sobre a sua vida. Que essa semente ela possa ser regada, cultivada dia após dia, para que você seja um instrumento nas mãos de Deus, para que vidas sejam alcançadas, resgatadas, curadas, libertas, alcançadas através da sua vida. Para que o exemplo do Senhor Jesus Cristo esteja aonde você estiver. Quem aqui quer deixar um legado bom? Quem aqui quer deixar um legado que possa fazer a diferença na vida das pessoas? Nós participamos do Legendário. Quem não foi, se tiver a oportunidade, vá. É uma benção. Muitas pessoas criticam, falam mal, mas é uma benção. Eu com meu irmão nós fomos e foi uma benção. E lá eles têm uma frase que eles falam: você precisa deixar uma história que seja digna de ser contada. Essa frase ela ecoa no meio dos homens naquela montanha. Deixe uma história digna de ser contada. Você homem, deixe uma história digna de ser contada. Você pai, deixe uma história digna de ser contada. Você que é filho, deixe uma história digna de ser contada. Deixa uma história digna das pessoas olharem e falarem: o Josinaldo foi uma bênção, ele partiu, mas ele deixou um legado nessa terra.
as pessoas se lembrarem do Josinaldo, lembrarem do Zenildo, lembrarem do meu pai, vai falar: eles foram um homem de Deus, eles deixam um legado na nossa vida, eles deixam um legado na minha vida. Nós precisamos ser esse tipo de homem, que tenham histórias dignas de ser contada, de ser falada. Sabe, eu quero que o meu filho, quando eu partir dessa terra, ele vai falar: poxa, meu pai foi um homem de Deus, meu pai foi um homem que me ensinou os princípios do Senhor, meu pai foi um homem que me dá saudade. Será que as pessoas vão ter saudade de você quando você partir? Será? A pergunta é muito séria e nos faz refletir. Será que as pessoas vão lembrar de nós como? Como, Samuel? As pessoas vão lembrar de você? Um homem temente ao Senhor, que zelou da tua casa, da tua família, dos teus filhos, Vitor. David, é assim que as pessoas vão lembrar de nós? É assim que as pessoas vão lembrar de vocês? De homens que fizeram a diferença, de homens que deixaram legados bons, porque existe o legado bom e o legado ruim. Eu não quero ser essa pessoa que deixa um legado ruim.